cuidando de você. Mais um episódio, o canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. E pelo meu puxão de orelha aqui, eu sempre esqueço, então já vou relembrar aqui. Esse assunto que eu vou falar, o Brasil hoje é o país que tem o maior número, na verdade o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo. Então a gente vai falar muito de ansiedade aqui, a gente vai falar também com um hipnoterapeuta, uma pessoa muito bacana. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre as questões da mente, ansiedade, como que você consegue entender um pouco mais o seu contexto de vida, suas emoções, o quanto que impacta no seu comportamento. Então, se você está vivendo com muita ansiedade e ela está fazendo... E aí tem ansiedade boa e ruim, a gente vai conversar aqui também. Mas se você está sofrendo com uma ansiedade que está te paralisando, está dificultando a sua vida, suas relações, e se você conhece alguém, seja no trabalho, seu chefe, colega, não deixe de compartilhar esse episódio. Vai ser um episódio maravilhoso. Eu acho que vai poder transformar a sua vida. Acho não, tenho certeza. Vamos transformar a sua vida. Então, siga nas principais plataformas de podcast. Também coloca lá no sininho do YouTube. Vai te ajudar muito para você receber notificações todas as terças-feiras. A gente sempre sobe um episódio novo e vai vir novidade aí que a gente vai começar a subir mais episódios durante a semana a partir de 2024. Então, a gente chegando no final de ano, começando 2024, ansiedade, a gente cria um monte de listas, né? Aquela no começo do ano, trocar o carro, viajar, casar, comprar sei lá o quê, e vai criando aquelas listas infinitas e muitas vezes você chega na metade do ano, no final do ano, muitos de repente não conseguiram entregar 80% do que foi criado, vai gerando aquela ansiedade, automaticamente aquela frustração gigantesca, e aí você começa a se sentir muitas vezes um nada, né? Ou muito ruim. E eu acho que, como eu sempre falo, somos seres únicos, a gente precisa saber trabalhar melhor a gente. Todo mundo é um diamante. Você só precisa saber se lapidar um pouco melhor. Então, quero primeiro dar as boas-vindas para o Alexandre Campos. Ele é hipnoterapeuta. Então, na nossa prévia, eu fiquei muito feliz. A gente tem algumas coisas em comum. Algumas não tão positivas, mas que com certeza quando a gente sai do... Eu chamo do... Muitas vezes eu tenho uma startup, chamo do Vale da Morte. Quando você passa ali pelo Vale da Morte, é sempre para trazer mais aprendizado e trazer também crescimento para nossa vida. Afinal, aqui é o que eu chamo de lifelong learning. A vida é uma grande escola, a gente está aqui para aprender e saímos melhores de como chegamos. Então eu quero, na verdade, eu tenho aqui no meu roteiro, não vou seguir o roteiro. Eu quero muito que você se apresente, é um prazer imenso ter você aqui. A esposa dele também é um fenômeno da natureza, não quer aparecer aqui, mas também tá... ele falou que é o braço direito, eu já vi que ela é a matriarca, ela que cuida de tudo. Então, é como a gente fala, sempre atrás de um ótimo homem tem sempre uma maravilhosa mulher. Então, ela tá aqui nos bastidores, qualquer coisa ela vai ajudar a gente também. Mas seja muito, muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer imenso ter você aqui e vai ser um papo super legal eu poder entender um pouco mais, não só dos métodos, mas também a sua vida, por que chegou, onde você chegou, por que você está onde você está e por que você começou a usar esses métodos também para poder ajudar diversas milhares de pessoas. E a gente vai falar um pouco do livro também que está aqui na minha mão. Certo. Desbloqueie o poder da sua mente. Vai ser muito legal também. Incrível. Primeiramente, muito obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Wanda. Não sei, há possibilidades ainda, mas assim, a história da tua mãe que você me contou aqui nos bastidores, ali sim, mostra realmente o poder, o empoderamento feminino da tua mãe. História linda. Obrigado. A Diris, que está aqui, a minha esposa, obrigado por estar sempre do meu lado. Na verdade, eu não digo que... Eu não acredito muito nessa frase, que atrás de um homem de sucesso sempre tem, né, ao lado uma mulher ao lado de sucesso também causando isso. Eu digo que é sempre, não é nem atrás nem do lado, é na frente. Que essas mulheres cada vez mais nos puxando, né? Sim. A Diris, ela atende crianças, então já teve casos de pessoas que eu atendi o pai, a mãe, e aí tinha a filhinha de 8 anos. Sim. E quando é criança, ela tem um coração incrível para lidar com as crianças e atende. Eu sou hipnoterapeuta, tenho 44 anos, né? Desenvolvi um método muito poderoso, onde envolve várias ferramentas, várias técnicas, e a principal é a hipnoterapia, mas... O meu método não é baseado só na hipnoterapia. Vem aí de uma década de estudo, de busca, porque eu passei por todo o deserto e quando a gente sai do deserto, a gente tem que olhar para trás e ajudar outras pessoas também a saírem. Exato. Né? Sou um hipnoterapeuta faixa preta, de acordo aí por resultados, etc. Também esse final de semana, né, agora recentemente,
recebi o título de embaixador da maior e melhor instituição de hipnoterapeutas do mundo, que a sede dela fica na Suíça. Parabéns. Onde eu me formei, né, nessa entidade incrível, essa instituição que é muito respeitada. E aqui no Brasil são 6 embaixadores, né? Eram 5, eu fui o 6º agora. E é uma responsabilidade incrível fazer esse trabalho de cada vez mais divulgar, desmistificar também, né? Desmistificar a hipnoterapia, tirar as crenças e poder cada vez mais tratar a causa raiz. Perfeito. Então, essa é a minha missão, o meu trabalho, e que eu sou apaixonado por isso. E obrigado pelo convite. O primeiro parabéns, né? Eu acho que super legal a sua trajetória e pelo título também, muito mais sucesso para você. Como você falou, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo um momento bastante complexo da humanidade, eu coloco, né? Ainda por conta das informações, muita enxurrada de informação. As pessoas, de fato, estão se tornando pessoas mais ansiosas. A gente está com um problema de saúde mental muito sério no Brasil e no mundo, não é só no Brasil. Então, e aí falar aqui para você que está assistindo ou ouvindo, você não está sozinho, então sempre que quando você tiver algum problema, peça ajuda. É muito importante pedir ajuda, não se sinta fraco, muito pelo contrário. Pedir ajuda é sinal de coragem e mostra força, então peça ajuda. E a gente veio muito de uma cultura, principalmente a medicina, que é você sempre atacar a dor e não a raiz do problema. Então a gente está vendo que inclusive depois, nesses últimos anos, que a medicina em si, a saúde está entrando em colapso, né? Então você pega as operadoras, todo mundo tendo suas dificuldades, os hospitais, está tendo um custo muito elevado, a saúde está com um custo muito elevado, eles estão começando a se juntar e, de fato, pela primeira vez está vindo essa leva agora muito forte falando de saúde preventiva, que é você ir na raiz do problema. Então você começar a fazer um trabalho mais preventivo. As pessoas ainda levam aquela coisa, eu só vou no psicólogo, no terapeuta, eu só vou ter cuidado quando eu estou mal. E na verdade, quando você cuida de você, é que nem você ir no personal trainer. As pessoas vão... Eu que gosto muito de esporte, atividade física, eu sempre cuidei de mim, então independente se eu estava bem ou mal, porque isso é uma das coisas que para mim é prioridade na minha vida. Antes, sempre cuido de mim para depois cuidar dos outros. Então isso é muito legal você trazer isso, porque quando a gente começa a olhar para esse âmbito de vamos não esperar o bicho pegar, né? Porque eu vejo muito no Brasil também assim, quando tá o caos, aí a gente começa a fazer uma obra para resolver aquele caos. Fazer um planejamento, acho que um pouquinho mais prévio, ele tem um impacto muitas vezes muito mais positivo. E as pessoas começarem a olhar um pouquinho mais a médio e longo prazo. É muito aquela coisa, o foco no resultado. Até por conta das redes sociais. Então é o antes e o depois. O importante é o antes e o depois. Mas tem todo um processo, como você usou uma palavra muito importante, um método, que quando eles são criados exatamente para a gente poder ter discernimento e saber em qual etapa estamos, para a gente não pular a etapa e muitas vezes cair do cavalo, né? Então, certo. Parabéns de novo, muito legal. Obrigado. Sobre tudo isso que você relatou, sobre a questão de essa dificuldade que já vem lá das nossas crenças. Sim. Tudo que eu falar aqui, eu quero que sempre frisar, Sérgio, essa frase, que essa informação, que 95% das nossas ações, das nossas atitudes, depende do que está no subconsciente e não no consciente. Exato. Essa foi a virada de chave, que é importante porque para tudo, inclusive para pedir ajuda. Então, nós temos as nossas crenças. O que a gente faz hoje está de acordo com as nossas emoções primárias, que foram criadas até os 7 anos de idade. E o que geralmente se escutou lá na infância? Que psicólogo é coisa... Terapia é coisa de louco, psicólogo é para louco. E que homem não chora, isso. Que homem não pode ficar fraco, não pode ficar triste, é falta de Deus. Eu postei agora, recentemente, o próprio padre Fábio de Mello falando para as pessoas, procurem terapia, para de pôr a culpa em Deus, tudo é Deus. Não, você também precisa se tratar. Eu tenho vários amigos pastores, eu atendo muitas pessoas de igreja. Então, que uma pessoa, quando busca ajuda, ela realmente é um sinônimo que ela está ali forte, porque só os fortes conseguem procurar ajuda. E por conta dessa crença que vem lá de trás enraizada, que 77% dos suicídios são os homens. 77%. Porque os homens só vai pedir ajuda quando já não está aguentando mais.
Então, que foi o meu caso. E eu queria tocar nesse assunto. Por como que surgiu essa etapa? Porque eu vi que você também teve uma situação bastante delicada, seja depressão, transtorno de ansiedade, e aí você acabou se envolvendo mais. Eu acho que esses projetos, eles nascem muito por conta de dores pessoais, né? Seja nossas mesmo ou de um ente querido, alguma coisa assim. E aí, se você puder compartilhar, por gente, fica super à vontade. Sérgio, primeiro mito. Eu até fiz uma postagem esses dias que é 5 mentiras sobre a ansiedade. Sobre o suicídio, perdão. 5 mentiras sobre o suicídio. Eu não vou lembrar de todos aqui, depois qualquer coisa eu posso até buscar. Um deles é esse, que falar de suicídio vai estimular. É mentira. Nós temos que falar. Quanto mais nós estivermos falando, levantando essa bandeira, é melhor. Lógico. Outro dos mitos que tem ali, 5 mitos, 5 mentiras, né? Na verdade, 5 mentiras. Que a pessoa que vai se suicidar, ela não fala pra ninguém. Eu não tô aguentando mais, eu vou dar um sumiço. Também é mentira. Quem vai se matar não é feliz. É uma pessoa triste. Também não. Nós vemos aquela cena típica do palhaço que sobe no picadeiro, faz todo mundo rir, à noite ele vai, a hora que termina, ele vai lá pro camarim dele tirar a maquiagem chorando. Tá cheio de pessoas assim, que nesse momento deve estar nos ouvindo, ou conhece alguém assim, que parece, uma armadura, um personagem. E eu era um desses. Uma pessoa que vinha de uma família muito humilde, muito pobre, passei por dificuldades, tive que começar a trabalhar com 9 anos de idade na feira, desde pequeno empreendedor, eu amo empreendedorismo. Montei desde locadora de videogame na minha época, vendia pipoca de micro-ondas, porque naquela época tinha poucas pessoas, bairro humilde, que tinham micro-ondas. Eu comprei o micro-ondas, foi o meu primeiro empreendimento ali. Legal. E tinha gente que comprava, falava assim, só vou comprar se eu ver funcionando, que eu não acredito. Lógico. E sempre empreendi. Vou resumir ao máximo, porque como eu te disse, a minha história de vida é muito longa. Fiz várias coisas que quando eu conto tudo que eu falei, as pessoas falam, Alexandre, você tem quantos anos? 100 e quanto? Você tem quantas vidas aqui que você está me contando, né? De quantas vidas? Com 16 anos eu me tornei locutor de rádio da Metropolitana FM, que era um sonho, porque meu pai trabalhou em várias emissoras, trabalhou na Globo. Então rádio, para mim, olha ali que vem aquele alicerce. O porquê que eu gosto de comunicação. O porquê que eu gosto de dar entrevista, de dar palestras com facilidade. Porque as minhas emoções primárias sobre isso eram legais. Né? Depois nós vamos esticar um pouquinho sobre essa importância das crenças. Depois, com 19 anos, eu fui para o Japão. Morei 2 anos no Japão. Fui trabalhar na Sony Electronics. Depois mudei de empresa. Voltei de lá. Comecei a empreender. Montei uma empresinha pequena de transporte executivo, só para não ficar parado naquela época. Comecei a prestar serviço para algumas empresas, entre elas uma multinacional, que era na minha cidade, de eletrônicos, a LG Electronics, e deu muito certo. E aquele desespero todo, Sérgio, que eu tinha antes, o medo da pobreza, o medo, a necessidade de ganhar dinheiro, porque eu vi muita pobreza, pai e mãe passando dificuldade, depois veio a separação quando eu ainda tinha 4, 5 anos, fui criado pela avó, então foi criando, hoje eu entendo, foi criando em mim aquele medo da rejeição, o sentimento de ser rejeitado, embora eu quis ir morar. E tudo isso foi lapidando ali quem é o Alexandre. Exato. Montei essa empresa de transporte, deu muito certo, e com 26 anos, aquele garoto pobre, o único preto da sala, que sofria racismo. Gente, o racismo é uma crueldade imensa. O que eu trato de pessoas hoje que passaram por racismo, eu digo que são ainda os escravos. Nos dias de hoje tem escravos mentais, que são coisas terríveis. Tudo isso foi criando em mim uma necessidade de me promover, crescer, para mostrar que eu sou preto, mas eu posso. Eu sou pobre, mas vou ficar rico. Fui fazer curso de piloto de helicóptero, por quê? Porque o piloto é importante. Vim aqui, voei no campo de Marte. E por que eu parava? A insegurança, o medo. Então, antes eu era movido pela necessidade de ter dinheiro, aquele medo. E quando eu conquistei dinheiro, aos 26 anos, um grande contrato com uma multinacional, tudo dando certo, vários carros, eu fui investir em outras áreas. Porque daí bateu em mim, sabe o que, Sérgio? O medo de perder o que já tinha conquistado. Aquele medo absurdo de, nossa, eu posso perder, então eu tenho que expandir os meus negócios. E aí no desespero. Porque um empreendedor, um empresário, tô falando com você que é empreendedor e empresário,
que sofre muito com ansiedade, geralmente toma 2 caminhos. Ou ele se paralisa, Exato. não dá o próximo passo, Isso. fica travado e a concorrência cresce, ou ele se desespera, que foi o meu caso. Começa a investir fora de hora, o medo da empresa quebrar, contrata sem nenhuma programação, o medo começa a investir em tudo. Então eu fui fazer curso de piloto de helicóptero, montando um restaurante. Eu até brinquei com você, eu era pastor, né, pastor de ovelhas. Eu fui um dos maiores criadores de ovinocultura de ovelhas no Vale do Paraíba, que não tive nenhuma experiência, muito diferente da história da tua mãe, que eu admiro muito. E aquela vontade muito grande de duplicar o meu dinheiro. Mas o que acontece quando você toma decisões sem maturidade? No desespero. Dá errado. Os 2 caminhos levam à falência. Depois, essa empresa, em 2008, que veio aquela crise mundial do Bush lá, isso. Tudo, eu quebrei nessa, sim. Porque a empresa era uma multinacional. Entrei num outro ramo, investi muita grana, de novo com a família, fali de novo, em 2013. Só que aí o buraco foi muito maior. Ali naquele momento, Sérgio, eu digo que eu fali por perder o dinheiro que eu já tinha na empresa, o dinheiro de uma história de vida inteira, sim. Só que teve a pior falência, a falência mental, onde eu falei, eu não vou aguentar. Aquele cara que nunca teve um nome sujo, nunca teve uma restrição de uma hora para outra numa situação daquela. E aquela necessidade de aprovação, de ser aceito, de mostrar que eu sou forte. Todo mundo que via acreditava. Lógico. Só que era um personagem. Porque todo o caos externo, como diz sempre o Marcelo Germano, do EAG, um parceiro nosso, todo o caos externo começa internamente. E ali a minha mente era um caos. E tudo que a gente vibra, a gente atrai. E a hora que eu vi, eu estava no fundo do poço. Não aguentei a pressão, pensando muito, peguei uma corda e subi até uma montanha, lá na época eu estava lá no Aras ainda, no sítio, que ainda tinha. E amarrei a corda na árvore ali e falei, chega, não dá mais. Eu não vou conseguir dar a volta, tô envergonhado. Olha pra você ver, por vergonhas, por o que os outros vão pensar de mim. E naquele momento eu tomei uma decisão de ligar para alguns parentes, que muitos perguntam, tá, mas o que tomou a decisão? Né? Eu dei entrevista esses dias na CBN, no SBT, onde eu não concluí a história, pois ficava nessa, mas é que eu vou entregar o que foi ali o motivo que eu não concluí, graças a Deus. Eu liguei para alguns parentes porque eu queria ouvir a voz daquelas pessoas. Lógico. Os meus familiares pela última vez, mas sem drama. Por isso, não é quem vai se matar fala para fazer drama. E também, se fizer drama, também tem que ficar alerta. Eu liguei, conversando com algumas pessoas, como é que você tá? Eu gosto muito de você, não sei o que e tal, mas de boa, sem chorar, sem nada. E quando eu liguei pro meu padrinho, de 70 anos, o meu padrinho falou assim, eu sei que ficou ruim a situação, que a empresa tá ruim, mas eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima, você sempre consegue, Deus está sempre no controle, e você é um cara muito batalhador, você vai dar a volta, tenho certeza. Mal sabia ele que eu estava em cima de uma árvore, com uma corda no pescoço. Aquela palavra dele veio assim, naquele momento, nossa, as pessoas acreditam mais em mim do que eu mesmo. E também uma situação de que se eu fosse, eu não estaria sendo justo com as outras pessoas, porque iriam ficar numa situação difícil. Eu era o pilar, eu falei, putz, eu tô abandonando o barco. Eu não tenho o direito de partir agora. E aí, uma das pessoas que eu tinha ligado antes percebeu, porque ela já estava desconfiada, bem próxima, veio correndo e chegou lá até o local e impediu a tragédia. Aí, naquele momento, porque eu fiquei ali muito pensativo com o que eu ouvi, com como eu ia deixar, porque as pessoas estavam confiando que eu ia dar a volta por cima, que eu ia contornar aquela situação financeira toda que envolvia até familiares. E ela chegou a tempo. Então é muito importante estar atento a pessoas que já estão passando por ansiedade, depressão, dificuldades, estar sempre atento, porque pode salvar vidas. Não, e isso que você traz, e obrigado por compartilhar uma intimidade tão importante, é super, vou repetir aqui, importante, você que tá de repente passando por uma situação dessa, ou então você conhece alguém que tá um pouco diferente,
E eu penso que com a questão da tecnologia a gente se distancia ainda mais da conexão entre as pessoas, então você percebe menos o que está acontecendo com elas, até porque você percebe menos o que está acontecendo com você. Então como é que você vai muitas vezes ajudar o outro sendo que você não sabe nem quem é você? Por isso que aqui no programa, inclusive, a gente bate muito na tecla do autoconhecimento. É fundamental as pessoas irem atrás do autoconhecimento, entender primeiro como funciona quimicamente o cérebro, para saber até se eles precisam de um medicamento, se não precisa de medicamento, porque também, inclusive, hoje é muito a base do medicamento, como você falou. Tô com dor, tomo um remédio, mas nada na minha visão acontece do nada. E aí você tocou num ponto importante e obrigado, porque essa coisa de, você não sabe os sinais. Não, se você estiver muito conectado, você percebe algumas mudanças. E talvez pode ser, que talvez você não saiba os sinais. E aí eu não quero colocar culpa em ninguém aqui, porque às vezes as pessoas até se sintam muito culpadas, né? Sim. Principalmente um pai ou uma mãe que perde um filho. Já atendi vários casos de porque a biologia está indo contra, né? Mas eu vi um post ontem, até inclusive, de uma menina que mostrava a evolução até o momento do suicídio dela. Acho que eu vi. E aí falou que ela, 3 horas antes, 4 horas, estava no McDonald's tirando feliz, foto, sim, tudo. Eu vi esse Mas vídeo. se você olhar as fotos dela, as primeiras e depois ela cada vez estava ficando mais sozinha, as fotos eram sorrindo, mas a última dela, que era 2 horas antes do suicídio dela, ela estava sozinha. A primeira foto dela, que foi 12 meses antes, ela sempre estava com mais gente. Então, se você for pensar, ela já estava ficando mais introspectiva, ela já estava... Isso, inclusive, se você for ver em análises de sentimental analysis, né, quando você vai para Google, Amazon, que eles começam a fazer programação de posts ou até de análises de sentimentos e para entender comportamento, as imagens, inclusive, já demonstram alguma deturpação, uma mudança no comportamento da pessoa. Então, por exemplo, acabei de voltar de um curso de inteligência artificial e eles falaram isso, que pessoas mais deprimidas, elas começam a mudar, inclusive, as cores das fotos delas. Então, eram fotos muito mais coloridas, depois começa a ficar mais azul, mais cinza, mais preto e branco, então já não é mais aquela coisa tão... Então quando você começa por isso que eu acho que é super interessante, de novo, fale sobre o assunto, entenda sobre o assunto, sim, porque quando a gente entende sobre o assunto, a gente tem ferramentas e mecanismos para poder resolver ou então ter caminhos para poder resolver aquela situação, que pode muitas vezes ser no curto prazo e às vezes mais a médio e longo prazo. Então, de novo, porque a pessoa está focada no resultado, ou eu me mato ou sobrevivo nessa vida horrível. Tem um mundo aí a ser desbravado. E a sua biografia não define, a sua biologia não define a sua biografia. Sim. Então não quer dizer que você nasceu assim, como você falou das crenças, e você vai ser assim para sempre. Então isso eu queria até perguntar para você, como é que você... a gente vai falar de desbloqueios, né, de poder de mente, mas quando você fala também de hipnoterapia, mas os mecanismos cerebrais, como que você faz esses ajustes para perceber determinada situação e começar, é o que? Uma mudança de hábito, é um estilo de vida, é de fato, hoje se fala muito da psicologia positiva, é isso? O que você vê ao longo aí também do... Eu só queria complementar uma coisa, Sérgio. Por favor. Já te respondo essa, porque é muito importante. Muitas pessoas podem falar assim, mas o cara perdeu tudo e tentou suicídio por conta disso. Não é isso que eu falei, tá? Falei, mas tem um porquê que eu não contextualizei. Imagina o seguinte, faz de conta que esse copo aqui é o subconsciente, teu, meu e tal. Lá na infância teve um primeiro ECI, por isso que eu comecei contando a minha história de vida. Um evento causador inicial, que foi ali um momento que a pessoa se sentiu talvez triste, viu o papai e mamãe brigando na frente, sentiu muito medo, insegurança, ou o irmãozinho abuso, brigou. Né? Eu digo antes ainda, tá? Tô falando da idade berço ali, tá? Aí esse é o ECI, a primeira vez. Um pouquinho depois, começa a vir os ECS, que é o evento causador subsequente. O ECI é o inicial, foi o estupim ali. E aí vem um outro, que aí começa o bullying na escola, o abuso sexual, a agressão verbal, a agressão física, pelos pais ou por outros, a nota baixa, e vai somatizando ali na infância. De repente, porque ali até o 7 é onde está sendo construída
as emoções primárias, quem ela é, porque o fator crítico dela ali não existe. Então, naquele momento, eu, Alexandre, tô falando da minha história, hoje já atendi centenas de casos que se transformaram em 3 horas, mas eu não tinha essa oportunidade lá atrás. Então, foi criado ali, mas depois continua vindo na adolescência os problemas de relacionamento, essas questões de estar mais em grupo ou não, como até o vício, quando eu atendo tabagismo ou drogas, que começa geralmente na adolescência, mas o problema não é na adolescência, foi lá na infância, porque quando ele foi ali na adolescência, foi para procurar o amor do pai que ele não teve, a atenção, o carinho que ele não está tendo em casa. Então aquele cigarro é mais pelo convívio, por aquela emoção, tá? Aí vem a adolescência, a vida adulta, aí vem as desilusões que eu vivi, mas nesse período, Sérgio, já tinha acontecido várias vezes de eu me sentir assim, será que vale a pena viver? Eu não tô bem. Então, eu já tinha sinais que, qualquer coisinha que dava errado, caramba, a vida não é boa. Só que eu não busquei ajuda, porque eu não sabia que eu tinha ansiedade. E aquela preocupação excessiva que eu achava que era normal, todo empresário, todo empreendedor tem que ter preocupação. Eu cheguei a liderar empresas grandes. Até porque vendem isso, né? Não tem alguém. Tem que ser, que você é incrível. Tem que sofrer. Você tem que aguentar. E não é assim. Talvez na época dos escravos, né? Talvez, mas né? E aí eu fui acumulando tudo isso até que chegou um belo dia, com a falência, transbordou. Quando cheguei nesse momento que eu tentei o suicídio, foi por conta dessa história. Quando procuro os meios tradicionais, eu procurei, que ajudou muito a terapia lá no consultório, tive que tomar lá no começo o remédio tarja preta, o Rivotril, fui correndo, me levaram lá, morria de medo dos efeitos colaterais, essa é a minha opinião. Eu nunca tomei E eu remédio. queria me libertar. Eu sou muito contra, na verdade. Mas eu não conhecia outro caminho. Me Perfeito. Arrastaram. Quando me levaram para o psicólogo, que era a única coisa que a família poderia me levar, estava no 11º andar de um prédio, Sérgio. Enquanto eles estavam ali me atendendo, ela falou assim, eu vou procurar, seu caso é psiquiatra, tem que tomar um remédio agora. Ela saiu, eu ficava olhando para a janela, querendo pular. Sim. Aí me deram lá um remédio de tarja preta, tomei com medo dos efeitos colaterais. Aí foi onde eu fui buscar uma maneira de me libertar do remédio. Por quê? Porque essas terapias tradicionais, que ajudam muito, convencionais, elas agem aqui no sintoma. Então é como se pegasse uma colherzinha e ficasse aqui querendo esvaziar o vulcão que entrou em erupção. Dava uma acalmada, mas de repente voltava de novo. Quando se fala dos medicamentos, é como se fosse uma tampa querendo abafar o caldeirão. Toma esse remédio para você dormir por conta da sua insônia. Toma esse remédio para moderador de apetite. Toma esse remédio porque está depressivo. Só que está resolvendo a causa inicial aqui embaixo? Não. E aí foi onde eu fui buscar essa ajuda. Por quê? Porque o meu problema era aqui embaixo. E aí o método que eu aplico hoje, por isso que em 3 horas, 4 horas, está aí centenas de relatos, de depoimentos, é como se viesse aqui embaixo, fizesse um furo para que essa pressão drenasse. Por isso que a hipnoterapia cada vez mais está sendo difundida, né? Difundida. Eu fiz uma live recentemente com a doutora Marusca Assis, que é uma neurocirurgiã do Hospital do Mandaki, onde até ela me convidou, que ela está vendo um projeto, vários outros médicos implementando cada vez mais a hipnoterapia. Quando eu pergunto para ela, assim, tinha vários médicos lá participando da live, eu falei, se você pudesse voltar, doutora, lá atrás, quando acabou de se formar, qual o conselho que você daria? Procure logo a hipnoterapia. Eu teria receitado menos remédios, ajudado mais pessoas de uma forma muito mais rápida, porque é tratar a causa raiz. Então eu queria deixar isso bem claro, que não é porque faliu que tentou suicídio, tem tantos empresários que faliram. Não é porque eu perdi o meu pai, a minha mãe, que eu vou ter que me matar. Não é porque eu perdi o emprego, então tudo tem uma causa. Se fosse assim, não existia moradores de rua. Exato. Entendeu? Então, tudo tem um porquê. E eu acho, e é super importante isso eu precisava que você trouxe. Não, isso. e obrigado, porque quando a gente começa a falar sobre comportamento e sobre nós seres humanos, e aqui eu falo que o podcast, eu falei na prévia para você, ele é uma grande terapia, porque eu também consegui vivenciar coisas em algumas entrevistas, o quanto, eu não falo com meu pai há 24 anos, e a gente mora perto, a gente mora a poucos quilômetros um do outro, acho ainda, né? Não tenho mais acesso ainda não, até hoje? E eu sei os impactos que teve na minha vida isso.
do abandono, o quanto que isso influenciou, principalmente quando eu fui jogador de tênis profissional. Eu era um cara extremamente passivo na quadra, não tomava atitude porque eu tinha medo da rejeição, do julgamento e etc. Então, mas também ao mesmo tempo, foi muito legal porque a sua criança ferida, ela não necessariamente precisa ou tem que ser levada pelo resto da sua vida. Não, a criança ferida, ela não precisa ser o adulto ferido. Você pode ressignificar isso e seguir a sua vida, que é como você falou. Não é porque, e de novo, eu não vou aqui entrar no mérito a maior dor ou menor dor. Eu vivenciei momentos também de trabalhos de terapia, eu te falei que eu fiz hipnose, que foram vivências de visualizações, foram espetaculares o que eu fiz. Focado para esportes, focado né? exclusivamente para esportes. Exclusivamente para esportes. Para quem, eu acho que eu já falei em outro episódio, mas assim, eu cheguei ao ponto de fazer 1h30 dentro de um consultório e eu tava vivenciando, visualizando eu jogando tênis e no final, a hora que eu saí, tava calor lá no jogo, eu tava queimado do sol e tava fechado igual numa sala como essa. Então, pra gente entender o poder da nossa mente, o quanto a gente é capaz. Então, isso foram algumas ressignificações super importantes para de fato não é deixar aquela criança, mas aquilo já aconteceu. Eu não tenho como mudar mais. E disso vai para pessoas, inclusive, que teve vivências que eu tive, até de presenciar mulheres revivendo o estupro delas. Mas elas falaram, isso me fez tirar um peso gigantesco das minhas costas. Porque eu não me relacionava com mais ninguém. Principalmente no momento mais íntimo, eu era super agressiva com os meus parceiros. Então, e isso pode gerar compulsão, vícios e várias outras questões. Então muitas vezes as pessoas estão tendo problemas de relacionamento, problemas de compulsões, e aí a gente hoje vê um Brasil com mais 60% da população obesa, sedentária, compulsiva, e agora com internet, então pornografia e etc, que explode dopamina. O quanto que talvez não é aquela criança que está sendo ativada ali, gerando um gatilho e que está fazendo esse comportamento hoje no adulto. Sem dúvida nenhuma, Porque você tá falando, eu tô falando, eu falei, cara, é exatamente a mesma coisa. E as consequências são muito parecidas, os resultados são muito parecidos. É bem sério. Eu tive agora, nesse final de semana, numa palestra com o doutor, até um abraço para ele, doutor Rodolfo, que ele é um cardiologista. Sim. Que ele fala muito sobre o risco de não perdoar, que pode gerar um problema muito sério. Putz, você vai falar de perdão, eu vou começar a chorar aqui, porque eu falei ontem com o almoço, a gente falou exatamente de perdão ontem. O perdão é muito importante. Muito. Mas eu vou te explicar o porquê é difícil perdoar das formas tradicionais. E por que é importante, nós já sabemos que quando você trata da sua criança interior, você está tratando do seu eu agora, do seu momento presente, né? Por que isso é assim? Vamos lá. O subconsciente, que é o que manda 95% nas suas ações, nas suas atitudes no hoje, ele tem duas características, que pode ser terríveis, dependendo da situação, ou pode ser ótimas. Eu tive uma pessoa que estava atendendo online, até uma pessoa lá do Pará, uma grande empresária. Ela falou assim, cara, é igual veneno de cobra. Eu falei, como assim, igual veneno de cobra? Porque o veneno da cobra ele pode matar, mas ele é o que faz a cura também, Exato. Que faz a vacina, né? Que faz ali o soro. Não, e a diferença de vacina e veneno é a dose. É a dose. Exato. E por que ela fez esse comparativo? Eu achei muito interessante. O subconsciente, ele é atemporal. Ele não sabe a diferença do que é passado e presente. Então, aquela criança ferida que o pai ou a mãe esqueceu de buscar na escola, ou não foi no dia... Gente, pelo amor de Deus, não se desesperem, tá? Eu já fiz isso também com a minha filha, infelizmente. Acontece. Não foi no dia da apresentação na escola. E naquela criança gerou ali uma mágoa, um sentimento de rejeição. Aquela dor, aquele problema do pai mais enérgico que bateu, xingou, se é atemporal, é como se fosse hoje. Então, todo trauma que você tem lá da sua infância... E hoje é a mesma coisa, ele não sabe a diferença. A prova disso, quando eu atendo casos de claustrofobia, e atendo muitos, de fobias em geral, a pessoa nem sabe o porquê, ela só sabe que ela não se sente bem em lugar fechado. Lugar que não tem janela, ela não fecha a porta. Atendi um agora, que trabalha na Fórmula 1, um cara, muito inteligente. Ele não fica num ambiente que a porta esteja fechada. Ele não deixa encostar, eu tive que atender ele com a porta aberta, a sessão dele.
E por que não? Porque no subconsciente dele estava programado alguma coisa que lugar fechado é perigo. E quando a gente vai fazer ali o trabalho, a regressão, para descobrir que muitas vezes a pessoa nem lembra de onde vem uma cena dele lá com 3 aninhos de idade, 4 aninhos, entrou no banheiro para fazer um xixizinho ali básico, fechou o trinquinho da porta por dentro e não conseguiu abrir. E entrou em desespero. E naquele momento, a mãe gritando para fora, ele pro lado de dentro não consegue sair, a mente dele associa o quê? Lugar fechado, perigo. E aí começa a bloquear. Às vezes ele nem lembra mais, ele só não se sente bem. Isso é o que importa. Então, quando se fala do perdão, por que é tão difícil perdoar? Porque geralmente é mágoas desse período que foi acumulando. Acumulando. Ah, não, mas o problema foi quando eu era adolescente. Não. Porque se você fosse um adolescente ou já adulto e tivesse acontecido tal coisa e não tivesse já um motivo ali, você saberia muitas vezes relevar. Não estou entrando na questão específica tua. Então, ele vai acumulando e chega um momento que fica difícil perdoar. Ou talvez nem é direto com aquela pessoa, já é aquele sentimento que as pessoas não valorizam, que as pessoas não te dão atenção, então que eu não devo. E aí tem uma série de questões. E por que no consultório ou no online, no meu método, é muito fácil perdoar? Já aconteceu de pessoa perdoar o abusador, abuso sexual, dos 5 aos 15 cometido pelo próprio pai, que é vivo. Sim. E ela perdoou. Conseguiu perdoar, encontrou o pai, tinha um relacionamento, lógico, distante, e ela me agradeceu, vários casos. Por quê? Porque o perdão aí é feito como? Já que é atemporal, a gente faz lá na infância. Trata a criança ferida. Mas você precisa acessar essa dor aqui para poder ressignificar ela, né? Aí agora eu te respondo essa, da dor, que tem pessoas que falam, nossa, mas eu vou mexer em algo lá de trás, vou mexer fechada numa a cicatriz, ferida. vou abrir. Se tivesse fechado, ela já teria perdoado. Não tá fechado nunca. Se ela ainda tá com medo do escuro, ou medo de ser abusada, dificuldade de relacionamento, não consegue ter um relacionamento sexual com o parceiro, com o cônjuge, é sinal que não tá fechada a ferida. Então, imagina se não tá fechado. Se tivesse, ela nem estaria lembrando. Exato. Ou o comportamento dela seria diferente. O comportamento seria diferente. Exato. Porque isso prova que tá fechado. Sim. Então, imagina o seguinte. Isso aconteceu comigo, Sérgio. Uma vez eu caí de moto e cortei na hora do impacto, bati a mão no vidro e abriu e fechou, cicatrizou, mas ficou um caco de vidro aqui dentro. E toda vez que eu ia apoiar em alguma coisa, tocava, doía. Porque o vidro estava aqui dentro, não vi. Mas o que eu acreditava que é porque não estava cicatrizado. Era o que eu tinha em mente. O tempo passou e continuou. Eu falei, caramba, eu acho que vai ter que mexer. Aí a escolha era minha. Ou eu ir lá e abrir num único dia e tirar, e agora eu posso fazer isso tranquilamente, não dói mais, ou eu permanecer até hoje com essa dorzinha incomodando. Então, agora não tem riscos. Não, mas legal você trazer isso, porque aí me fez pensar o seguinte, mas por que então que a gente é uma sociedade, eu vou falar mais do brasileiro, né, que a gente é mais paternalista ou latino, por que a gente tem medo então de acessar essas dores? Por que não fomos desenvolvidos no ponto de acessa, trabalha ela, seja uma pessoa melhor e acessa de novo? Porque eu via muito eu quando jogava tênis, para mim ficou muito claro que alguns treinadores eram assim, qual é o seu pior golpe? Então vamos trabalhar em cima dele, sempre onde isso é ruim. Quando eu fui treinar nos Estados Unidos e na Argentina, era assim, qual é o seu melhor golpe? O seu ganha-pão é aqui, toda a estratégia vai ser montada em cima de onde você é bom. E a gente fica com essa síndrome do vira-lata, de eu sou ruim, não é bom, não é legal. E provavelmente, não sei, tô pensando aqui, que talvez seja isso, a gente não acesse as dores, não acesse as dificuldades. Então assim, é ruim, então aqui, mas por que não trabalha isso? Por que a gente não vai em fundo e fala, cara, trabalha isso e tira da frente? Na minha opinião, como aconteceu comigo, tá? Nem imagina que isso seja possível do passado estar prejudicando o presente. Entendi. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. E o pior, quem tem o conhecimento sabe que, eu sou assim porque eu sofri muito na infância. Ela nem imagina que há possibilidade de ressignificar, de ir lá e contar uma nova história e dessensibilizar aquela agressão, aquela pobreza, aquela necessidade de aprovação, ela tratar aquela ferida. Nem imagina, eu não sabia, Sérgio. Então você que está assistindo e ouvindo aqui, se você está passando por isso,
veja se não é a sua criança ou se é alguma coisa que aconteceu na sua vida, tente acessá-la e ressignificar isso para de fato você ter uma vida melhor e não se pôr numa posição de vítima, porque a gente fala muito de autorresponsabilidade aqui, né? Hoje a gente veio muito de também a internet fez muito de jogar para a responsabilidade dos outros e a gente não atuar em cima disso. Então, pô, eu tô assim porque é o governante que fez eu ficar desse jeito. Eu tô desse jeito porque meu pai fez isso comigo. Eu tô assim, não. Você, né, na verdade eu não sou assim, você está nesse estado e você pode ser diferente. Basta você ir lá e trabalhar em cima daquilo para... Mas tem Lembra dos 95% Sim. que o subconsciente, ele vai querer proteger, para quem não tá vendo, né? Proteger entre aspas. Ele não quer que muda. Aí é o mais doido de tudo. Que aí ele guardar energia, de proteção. Isso, perfeito. Que aí ele entra, porque o papel dele é a autopreservação. Perfeito. Então, isso é o que eu encontro frequentemente. A pessoa às vezes sabe que precisa mudar, mas ele tem um ganho secundário. Quando eu estou doente, a minha mãe me trata melhor. Perfeito. Quando eu estou nervoso, a minha esposa me trata com um carinho diferente. Então ele acha que vai perder alguma coisa, tá? Então o subconsciente, ele sempre vai querer manter na zona de conforto, entre aspas, naquilo. Ele não quer a mudança. A pessoa tá ferrada ali e muitas vezes ela não se enxerga. O cara que é irritado, por exemplo, na mentalidade dele, um cara que é explosivo, ele acredita que aquilo é a defesa, que ele precisa manter aquilo. Então ele tem um problema, que ele está explodindo, sendo violento no trabalho, com a esposa, com os filhos, ferrando a vida dos filhos, dos familiares. Só que no fundo, no subconsciente dele, na mente dele, ele acredita que isso é o único caminho. Então é difícil ele entender. Quando ele vai procurar, ainda tem a questão da gente ter que explicar para ele que se a decisão dele de não mudar também está sendo tomada pelo subconsciente. Perfeito. E não é tão simples mudar sozinho. Senão todo mundo... Senão todo mundo mudava. Todo mundo seria saudável. Conscientemente todo mundo quer. Bem, exato. Não é tão difícil mudar. Porque quando você for procurar o caminho, lembra que você falou, vamos mexer num trauma. Ele não quer mexer no trauma. Então, quando tem um profissional apoiando e ajudando, direcionando, é como se fosse um GPS. Perfeito. Mas é um GPS, um padrão top, que não é aquele que, mandou virar à direita, eu vou virar para a esquerda. Não, nós vamos junto encarar isso. Com toda uma metodologia para que ele possa realmente tratar essa ferida. Senão ele não vai querer tratar. Quando você falou de esporte, de atleta, olha como isso essa você vai amar de ouvir sobre esporte. Fui procurado por um atleta, tá? De basquete. Basquete ou vôlei, perdão. Acho que é vôlei. E essa pessoa falou, cara, eu tenho ótimos resultados, mas meu treinador, meu técnico já falou que muitas vezes eu tenho que arriscar um pouco mais. Eu acho que era basquete mesmo, faz tempo. Eu preciso arriscar um pouco mais, mas eu não vou. Às vezes eu tenho oportunidade de arremessar basquete. E eu vou e passo. Naquele momento, várias vezes. E quando eu estou mais no começo dos campeonatos, meu rendimento é maravilhoso. Quando vai chegando mais no final, eu caio, porque a pressão aumenta. E aí um outro amigo, que também é atleta, me indicou. E eu fui atender ele. De onde vinha isso? Lá na infância, quando pequenininho, a mãe dele apertava ele tanto que ele não podia errar, que ele tinha que ser exemplo, que ele não tinha, que ele tinha que ser o melhor, que ele nunca podia errar. E aquela pressão absurda nele desde pequenininho, da mãe querendo bem para ele, entre aspas ali. Claro. Mas ele, o que ficou mais forte para ele? Eu nunca posso errar, senão eu vou decepcionar a minha mãe. E a mãe nem vive mais. E por conta disso, toda vez que entra ali, na hora do lance, vem aquela... E ele falou assim, eu não sei porquê. Às vezes eu fico assistindo o jogo, eu vejo que eu poderia ter arremessado, que eu poderia ter feito. Eu passei. Por que ele passou? Por medo de errar e perder o campeonato. E a culpa ser dele. Aí se tornou aquela crença limitante. Sim. E aí a gente trata isso, passa pouco tempo, a pessoa começa a falar, cara, meu rendimento mudou muito. Tem um outro amigo que tá querendo falar contigo porque viu o meu resultado. E eu nunca consegui. Então ele sabia conscientemente o que tinha que mudar. Igual quem tem uma ansiedade, irritabilidade, ele sabe que tem que mudar, mas não consegue. Porque tem um subconsciente que manda 95%. A força de vontade está no consciente, não no sub. Então é só 5%. Você tem que se esforçar mais para ir para academia, para treinar, para fazer Mas o subconsciente não tá querendo. 95 soldados contra 5.
quem vai ganhar? Não seja que seja o último samurai ali, né? O Tom Cruise ali junto com o Consiga. Eu queria até entender isso Você falou de resultado e tudo, super interessante você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala de ansiedade, tem muito a ver também com frustração, né? Então, ou expectativas não atingidas, né? E aí, como que você pensa nessa questão de, né? Até porque a gente tá final de ano, vamos começar o ano que vem, 2024. Como que você vê essa questão de frustração e ansiedade nas realizações? Então a pessoa pretendia fazer alguma coisa, ela não conseguiu. Aonde que ela consegue também fazer um trabalho de reprogramação, ou então de ajuste aí do subconsciente dela ou da mente dela? Certo. O livro do Segredo da Mente Milionária, de Tim Harvard, no próprio livro do Michael também, no Desbloqueia o Poder da Sua Mente, Sim. tem um capítulo aí muito importante que fala sobre resultados, né? O porquê, como fazer algo diferente. O que vai mudar na tua vida quando virar o calendário? Nada, se você não mudar internamente. Então, quando uma pessoa está frustrada com tudo que aconteceu com ela durante o ano, é o momento de parar, analisar o que não foi legal e ver o que ela está buscando para o próximo ano. Só que, já dizia Albert Einstein ou não, que dizem que essa frase é dele ou não, né? Da insanidade? Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar ter um resultado diferente. Então, Exato. se já viu que não dá certo, e o que nos deixa muito mal nos dias de hoje, né? A frustração é você ficar vendo nas redes sociais, fulano tá bem, e às vezes esquece da própria vida, né? Tá mais focado no externo, nas outras pessoas do que em si próprio. Mas eu tenho algo que faz muita diferença, que são os 4 passos, que poucas pessoas sabem, os 4 passos para você ter um bom resultado na tua vida. Profissional, financeiro, né? Ou atividade física, perder peso, que todo mundo fala, ano que vem eu vou perder peso. Isso. Ano que vem a minha meta é acontecer isso e tal. Isso. O que acontece? Então, você que está nos assistindo, imagina aí 4 quadradinhos. Nós vamos preencher os 4. O primeiro quadrado que está na parte superior, imagine aí, vocês são bons de imaginação. O quadrado que está na parte de cima é o resultado, é o que você busca. Coloque nele o que você está precisando para o ano que vem. Seja emagrecer, ganhar dinheiro, mudar de serviço, relacionamento. Ele está ali. Porém, o grande erro da grande maioria é focar nele. Focar no resultado. Alexandre, que absurdo. Não, não é absurdo. Porque o resultado, o próprio nome já diz, ele é resultado de outras consequências, de outros passos para chegar nele. Perfeito. O passo anterior, vamos dizer, então esse do resultado é o 4. E o mais importante é o primeiro. Só que o primeiro, poucas pessoas se atentam a ele. O 4 é o resultado. Para ter um resultado, perder peso ou arrumar mais dinheiro, você precisa ter o quê? Que vem no terceiro? Ação. Ação gera resultado. Se eu trabalhar mais, se eu for para academia, se eu fizer o que tem que ser feito, eu vou conseguir ter o resultado, certo? Então já entendemos. Ação gera resultado. E o que vem no quadradinho anterior, no quadradinho 2, no segundo quadradinho, lá embaixo, no segundo? O que gera a ação? Da onde vem a ação? Da sua emoção. Se você está motivado, confiante que você vai conseguir tal, chegar ao peso que você quer ou conseguir o trabalho que você quer, se você está com uma emoção boa, eu sou incrível, eu vou conseguir, eu sou capaz, uma emoção positiva, você tem uma ação positiva que vai gerar um resultado positivo, certo? Se a sua emoção é negativa, não adianta, acho que eu não vou conseguir, eu tô triste, eu não vou conseguir o emprego, ou não consigo perder o peso, seja o que for, é negativa, a emoção é negativa, ação negativa, nem vou hoje, que não vai adiantar nada, ou não vou procurar um emprego, ou não vou expandir a minha empresa, ou não vou aumentar, e etc. Resultado negativo. E de onde vêm as emoções? Da onde vem a emoção? Ela é a engrenagem, ela é o combustível de tudo. E aí que as pessoas pecam. As emoções dependem do que está no seu pensamento, ou como dizia Bob Proctor, O Segredo, do The Secret, Sim. Seus paradigmas, ou as suas crenças limitantes, que é quando foi criada as suas emoções primárias. Então, se você já lá na infância ouviu, você não vai ser nada quando crescer, o rico não presta, dinheiro é o problema do mundo, casamento é uma porcaria, a pior coisa que eu fiz na vida foi casar.
você é pior do que fulano, você é pior que seu pai, você é pior que sua mãe. Tudo que você começa, você não termina. Infelizmente, provavelmente, se você ainda não está tendo resultado, porque, não, eu não acredito nisso. Crença não tem a ver com o que você acredita, crença tem a ver com o resultado. Se você ainda não tem o bom relacionamento, a história do dedo podre, etc., né? Tá baseado ali. O caso da Ana Hickman. Ana Hickman, lá na infância, ela via o pai e a mãe brigando muito, discutindo, aquilo para ela era o normal. No entanto, ela foi aceitando aquilo, porque para ela era o comum. Então, essas emoções que estão no subconsciente, que forma quem você é, que vai ser a consequência. Depois que você muda ela, por isso que acontece nos atendimentos. Uma pessoa, igual o atleta que eu acabei de citar. Ali estava o quê? Que ele não podia ter culpa, que ele não ia conseguir. E eu mudei essa chave, reprogramação mental. Quando mudou, o resultado veio. Porque na hora ali que vinha a emoção, ele tirava aquele fardo de que ter que ser e não poder decepcionar. Não, e eu recebo muito hoje as pessoas falando de relacionamento, porque os homens são todos iguais. E muito deve ser por conta disso. Sim, ouviu? Ela tá mantendo o mesmo padrão e colocando a culpa nas decisões dela. Sim. E colocando a culpa no outro, falando que ele que é ruim. Não, é você que não tá tomando boas decisões. Tem o dedo podre, né? Exato. Não, mas ela tem o dedo podre mesmo. Mas não é que ela apodrece às vezes, ou ele apodrece a parceira ou o parceiro. Sim. Ele acha... não é que ele escolhe errado. Às vezes ele escolhe o príncipe encantado ou a princesa lá que seja. Chega uma maravilha o relacionamento. E daqui a pouco, por tanta insegurança, ou medo, ou desconfiança, porque eu vi a mãe falando... O trauma de que eu vou ser traído também, homem nenhum presta, eu não posso. Daqui a pouco o relacionamento tá um caos. E aí chega ao momento que não tá mais viável continuar. E aí apodreceu aquela pessoa que era talvez o príncipe encantado. Relatos de pessoas que chegam ao consultório com, cara, eu tô prestes a separar, já tá marcado, a gente já conversou, não tem mais jeito. Eu falo pra pessoa, não, peraí, eu vou tratar você. Não separa ainda, aguenta um pouquinho. Mas quem vai tomar a decisão se vai continuar no relacionamento ou não é você, que é você que convive com a pessoa. Mas eu vou aumentar a sua autoestima, melhorar aí a sua autoconfiança, para que se você separar, para que você consiga suportar, ficar bem e não entrar no outro relacionamento no desespero para repetir. O ciclo vai se repetir. Ou você até está tão bem ao ponto de escolher ficar um tempo sozinho, até encontrar realmente alguém, não ter por necessidade. Ou, melhor de tudo, mantenha o casamento e não separe. E é o que mais acontece. A pessoa fala, caramba, o problema era eu mesmo. Exato. Eu tinha muitos ciúmes, eu não me sentia valorizada. E aí você vai ver de onde que ela não se sentia valorizada. Porque lá na infância o pai não dava a atenção devida que ela queria. Ela não se sentia merecedora. A mãe dava mais atenção para outra irmã do que para ela. E é tão verdade isso, tão verdade, que tem estudos dizendo que mais de 85%, quase 90% das pessoas que estão no presídio, a grande maioria delas é por questões na infância e por conta dos pais ausentes, ou então o quão importante é a figura paterna dentro da criança. Então, de novo, aqui a gente está enfatizando de novo, se você está com esse problema, provavelmente teve uma criança aí ferida que gerou todo esse comportamento, essa mudança dentro do seu subconsciente, que ele acaba muitas vezes tomando rédea do seu comportamento. Isso vale para tudo, vale para irritabilidade, emoções no geral, isso vale para tudo, Alexandre. Como que funciona isso? Perdão? Não, isso que você acabou de falar, isso a gente falou da frustração, da ansiedade, da relação, mas isso também vai para emoções da pessoa, se ela é mais irritada ou não? Sim. Quem nós somos. Se a pessoa é extrovertida, introvertida, se é feliz, se é contente, se é comunicativo ou não. Um dos maiores medos da população é o medo de falar em público. Foi feita uma pesquisa, tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Exato. Por quê? Porque geralmente, volta lá na história. Lá, quando o pequenininho ia falar, o pai... Que é conversa de adulto, vai pra lá. Exato. Ou dava risada, ou na escola. E aí, na escola, tinha que apresentar. Que foi o oposto da minha situação. Quando pequenininho, eu acompanhava meu pai na emissora de rádio, meu pai falando, microfone. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso. Entendi. E aí, o meu sonho era me comunicar. Então, quando tinha um trabalho na escola, quem vai vir na frente? Eu. Que legal. Já dei palestra para 1.000 pessoas, palestras na Bolívia, no Peru, sem falar muito bem o espanhol. Vai com um pouquinho, lógico, é normal, tem uma adrenalina naquele momento, mas eu quero, porque isso me faz bem, que tá com a minha essência. E isso é muito poderoso.
quando você falou do presídio, posso fazer um comentário de uma pesquisa? Por favor. Que até eu gravei pegaram um corte disso, rapaz do céu, deu deu muitas visualizações e faltou talvez uma compreensão. Foi feita uma pesquisa, olha que informação importante. Foram estudar a vida de 2 pessoas lá nos Estados Unidos. Uma pessoa no corredor da morte, que ele tinha cometido muitos crimes, matou muitos policiais, se envolveu com drogas, vários problemas, e perguntaram para ele o porquê que ele tinha feito tanta coisa errada na vida dele. O que levou ele a fazer isso? E ele respondeu o seguinte, eu vou encurtar o máximo aqui por conta do tempo. Não tinha como ser diferente, pois eu presenciei meu pai batendo na minha mãe, meu pai abusando sexualmente da minha irmã, e a polícia por diversas vezes invadindo a minha casa e batendo no meu pai. Eu fui criando ódio da polícia e muito medo, e aconteceu o que aconteceu na minha vida. Eu vi tudo errado, eu vi meu pai no lado errado da vida. Então, esse foi o motivo que me levou a ser esse cara terrível e estar lá no corredor da morte. E foram fazer uma pesquisa com outra pessoa, obviamente da mesma idade, morou no mesmo bairro, depois eu dou os detalhes, e essa pessoa era muito bem sucedida. Essa pessoa era o irmão gêmeos dele. Meu Deus. Criado na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe. Só que essa pessoa, ela estava muito bem sucedida. Um casamento ótimo, empresário, e perguntaram para ele o porquê, onde você atribui tanto resultado? Por que você tem uma vida tão boa? E ele falou o seguinte, não tinha como ser diferente. De tanto eu ver o meu pai batendo na minha mãe, de tanto eu ver a violência, de tanto eu ver tanta coisa ruim, eu entendi que aquilo é o que eu não queria para mim. Eu tinha medo de ser preso, eu tinha medo disso. Ou seja, não é uma questão de escolha, foi isso que deu muito ibope. Não é que um escolhe, mas naquele momento da pressão, o subconsciente de acionou um gatilho da raiva, da vingança, e o do outro, o do medo. E aí ficou essa programação mental diferente. Então também isso nos prova que não é só o ambiente. Que às vezes você pode ter um pai que foi ausente, um pai que foi violento e etc e tal, e a pessoa não ter nenhum trauma. Como por outro lado, eu atendo sempre casos de pessoas que eu tenho ansiedade, tenho depressão, eu quero me matar, chega no consultório com automutilação, marca no pescoço às vezes, ou no online, que eu faço terapias online, tá? Pessoas de outro país falando, cara, eu tô aqui, eu tenho tudo, morando em Miami, de frente pra praia, apartamento próprio, e eu tô me sentindo um lixo, eu quero me matar. Eu sempre tive de tudo, o que tá acontecendo? Aí você vai ver qual que foi a questão dela no dia da terapia, às vezes vem o sentimento de autoproteção desde pequenininho. Enquanto um chora porque não teve o pai e a mãe, ou muito ausente, o outro fala, eu me sentia que eu não podia fazer nada. Minha mãe não deixava eu sair de casa, me prendia, eu me sentia inferior porque meus amiguinhos podiam brincar na rua, eu não podia. Então não existe, cara, não existe manual de instrução. Ah, não, senão cada um vai por um caminho. Eu digo isso para tirar o peso do pai e da mãe. Exato. Tá? E também da própria pessoa, né? E da própria pessoa, que também nesse momento, às vezes, ela pode estar... Não, mas a minha infância foi maravilhosa. Mas será que não teve lá alguma questão de que você se sentiu inseguro, incapaz, porque teve uma super proteção também? Entendeu? Se sentir que não estava preparado? Então, é muito importante a gente pontuar isso. Essa história eu posso colocar também, por exemplo, Davi e Golias, né? Porque quando você vai para esse momento, muitos que estavam do lado de fora olhando, falaram, mas ele é muito grande. E aí ele fala, mas ele é tão grande que não tem como errar. Não tem como errar. Né? Sim. Então seria a mesma situação, mas só de formas diferentes de enxergar as coisas. A maneira que cada um enxerga o copo, meio cheio, meio vazio. Por eu não ter isso na minha infância, agora eu vou conseguir mais coisas, eu vou lutar, eu vou mudar. Só que é importante também equalizar isso. Tudo que a gente faz na pressão, por necessidade de provar que eu vou ser capaz, ou por medo da pobreza, não sei o quê, uma hora cansa. Sim. Então é importante se tratar para que não se torne também, tem que ter equilíbrio na vida. Com certeza. Senão aquele empresário só quer trabalhar, ganhar dinheiro e larga a família.
Ou se não, agora eu só vou dar atenção para meus filhos e deixo o lado financeiro, o lado da empresa. Então, é preciso ter um equilíbrio. Perfeito. Eu queria até te fazer uma pergunta, antes da gente encerrar, que tem essa questão do ciclo vicioso, né, de insônia e ansiedade. Eu queria entender um pouco na sua visão, da sua visão, com a sua técnica, o seu método, o que você pensa sobre isso? O que acontece? Uma pessoa que não dorme bem. Sim. Tá? Ou como que ela vai dormir bem? Por que o método, nós vamos na causa raiz? Eu atendi pessoas que tomaram remédio a vida toda, que tentou isso, tentou aquilo e não conseguiu. Né? Eu dei até uma palestra recentemente na Sleep Well Expo, né? Um evento sobre insônia, sobre sono, né? E aí o que acontece? A pessoa tentou de tudo e não conseguiu e ela fala, mas por que com o seu método eu vou conseguir? Porque nós vamos tratar a causa raiz, descobrir o porquê ela não está dormindo bem. Mas ela não tem motivo, tá numa boa casa, tá tudo tranquilo, tá, no hoje. Mas e o subconsciente dela? Porque quando ela tá dormindo, se ela começa a dormir e acorda, tem aquele sono, não desligou. Aconteceu alguma coisa que disparou ali. Lógico, tem que ser feitos os exames, tudo. Sim, claro. Mas na grande parte, o que a gente mais relata ali, o que eu busco e o sono geralmente melhora, é porque ela... Imagina a cena seguinte, Sérgio. Uma pessoa tá num campo de guerra. Sim. Num conflito armado durante o dia, dando tiro pra todo lado, metralhadora, tiro comendo, uma guerra. Aí chega meia-noite e fala, olha, precisa descansar, vai lá dormir. Vai lá. Aí o cara vai pegar o fuzil dele, pôr de lado, a bala comendo, ele vai falar, agora eu vou mimir. Desligar e ligar o botão, né? Não vai. Enquanto ele tá ali, ele vai estar tenso. Sim, com certeza. E é assim que funciona a mente de um ansioso. Enquanto ele não consegue desligar, é um alarme falso. E de onde vem? Geralmente das programações. Então eu já atendi casos de pessoas que nem me procurou por insônia, porque o maior problema dele naquele momento não era a insônia, era irritabilidade, ou ele queria ganhar mais na empresa, que eu sou procurado por muitos empresários, ele quer aumentar o faturamento dele e está travado, e ele não consegue mandar pessoas embora, porque ele tem vergonha, e aí eu trato isso nele. Só que quando eu vou tratar a causa raiz dessa insegurança dele, dessa necessidade de aprovação, e aí eu descubro que lá na infância não tem nada a ver. Ele entrou num porta-mala de um carro para brincar de esconde-esconde, com 4, 5 aninhos de idade, com os priminhos, fecharam a porta de um corcel, então é coisa bem antiga, e deixou uma criança para fora e falou, olha, daqui a pouco você vai lá e fala pro pessoal que nós sumimos. Aquela brincadeira inocente de criança. Só que essa criança não foi avisar. E ele ficou ali em desespero, dentro de um porta-mala, dando tapa. 5 crianças num porta-mala, num calor, e entrou em desespero ali. Sim. O que gerou nele? Claustrofobia, insegurança, medo e insônia. Quando ele tratou isso, melhorou profissionalmente e o sono dele acabou. Porque ele acordava no meio da noite e falava, não sei porquê, às vezes eu tô dormindo, acordo do nada. É difícil para dormir. Sim. Porque é o lugar escuro, associava a mente dele, entendia o quê? O lugar escuro, o medo acordava no sufoco, não vão me achar. E ele nunca tinha ligado um caso ao outro. Então, uma pessoa que não dorme bem, ele acorda como? Um bagaço. Sim. Geralmente mais cansado. Na verdade, não acorda, né? Ele levanta, né? Isso, costumo dizer, ele não acorda, ele levanta. Exato. Então, ele acorda irritado, nervoso e vai atrapalhando o rendimento dele durante o dia. Aí, como o dia não foi produtivo, ele machucou alguém, etc., o que vai acontecer à noite? Ele vai estar remoendo os problemas que ele passou. Sim. Mas se ele fosse uma pessoa muito mais segura e confiante, que é o que nós fazemos nessa transformação, é buscar a verdadeira essência, se libertar de todo esse peso que foi criado, ele não teria talvez essa insegurança e dormiria melhor e trabalharia melhor. Até eu quero fazer uma última pergunta. Me fala um pouco do livro aqui, Alexandre. Eu queria entender um pouco. Quando você fala do desbloqueio, né, do poder da mente, muito aqui está falando do programação de subconsciente. É basicamente o que a gente conversou. O que tem a mais aqui no livro? Então, o livro Desbloqueia o Poder da Sua Mente, né, o prefácio é escrito por Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, né, muito conhecido. Sim. O autor é o Maico Arruda, que é o presidente da Omni, né, a maior e melhor instituição aí de hipnoterapeutas do mundo, né, presente em vários países, fundada no ano de 1979, 44 anos. Perfeito. É a única que tem ISO 9001 e tal. E eu sou embaixador da Omni com muito orgulho e eu sou amigo do Maico, pessoal, por isso que eu trago o livro dele. Porque hoje, se você me perguntar como que eu posso começar,
talvez a pessoa não esteja no momento, tal, para ir para uma terapia, né, que seja, o livro ele vai dar um bom norte para a pessoa começar a entender. Tem vários casos aí de pessoas que conseguiram se libertar da diabetes, de outros problemas seríssimos. Olha que legal. Com o poder da hipnoterapia, vários relatos aí documentados, tem vários estudos, tá? Sobre o método. Então, é reconhecido, né, por vários conselhos federais de medicina da área da saúde, né? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, hipnoterapia. E um grande abraço pro meu amigo Maico Arruda, que tá à frente aí sempre da hipnoterapia no Brasil, a pessoa mais hoje envolvida, que leva essa bandeira, que o nosso trabalho é o quê? É cada vez mais explicar que é possível sim ter uma vida muito melhor, muito mais fácil e em poucas horas. Quando a pessoa desconfia, fala assim, cara, mas como que em 3 horas, Alexandre? Ainda mais quem faz uma terapia tradicional que tá na terapia com 8 anos, 15 anos, 15 anos. 20, 25, Sabe 30. a resposta que eu dou? Imagina o seguinte, faz de conta que uma pessoa chega pra você e fala assim, cara, eu já fui em todas as cidades do estado, procurando a praia, o mar. Fui em todas as cidades e não encontrei. Aí você pergunta pra ela e fala assim, tá, mas em qual estado que você tá? Qual estado do país? Tô no meio do Mato Grosso. Tô no Mato Grosso. Aí é a diferença. Então eu pergunto pra você, que tá há muito tempo já tentando outras... Tem família que eu já tô na 5ª pessoa da mesma família, porque um vai vendo o resultado do outro, né? Lógico. Fala, caramba, mas ele mudou muito, ele tá mais calmo, tá mais tranquilo, tá mais feliz, tá mais produtivo, saiu e mudou muito. Aí não tem como a pessoa não acreditar no que ela já está vendo. Lógico. Mas o que eu digo é isso. Quantas vezes, eu pergunto para você que está sofrendo há muito tempo, quantas vezes você tentou tratar o seu subconsciente, seus traumas de infância, a sua criança interior? E a resposta geralmente é nunca. Se é de lá que está vindo o problema. Então você não foi na causa raiz. E aí? É isso, hein? Incrível, hein? Pô, só tenho a agradecer, Alexandre, de coração. Muito, muito, muito obrigado. Convido você a refletir sobre a sua vida, sobre o que a gente falou aqui, para você começar um 2024 como dizem, com o pé direito. E, na verdade, você se dá a oportunidade. Os ditados existem exatamente para a gente usar em prática. Então, é de grão em grão que a galinha enche o papo. E se você começar degrau a degrau, começar a acessar isso tudo que o Alexandre trouxe, putz, tenho certeza, né, Alexandre, vai ter transformações maravilhosas na sua vida. E tanto na vida pessoal, na vida profissional, em todos os âmbitos que você queira fazer, seja uma mudança de hábito para você começar a fazer uma atividade física ter mais resiliência, uma mudança na sua alimentação, enfim, eu acho que, como a gente falou na prévia, aqui a vida ela é sim uma grande escola e o grande objetivo é a gente sair melhor como a gente chegou. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Acho que o mais fácil é pelo Insta, né? Que daí na bio ali tá bom. Tem um presentinho para as pessoas, que eu deixo ali já um contato para ir para o meu WhatsApp, onde eu mando um e-book de presente, tá? Perfeito. Para a pessoa já entender um pouco mais. E o meu Instagram é o @ né? O Alexandre Campos. Alexandre Campos. Perfeito. Que é o melhor canal e ali tem vários depoimentos, vários relatos. E quem estiver nos acompanhando aí, né? É só mandar ali no direct uma tag, né? Pode ser cuidando de você, hashtag cuidando de você, manda lá. Que aí eu já mando diretamente já um e-book de presente para vocês que estão aqui. E posso aumentar? É pro Natal, assim. Fica à vontade, fica à vontade. Para quem nos acompanhou aqui, legal. Eu vou entrando em contato ali pelo direct, mandando até cuidando de você. Vou olhar também no YouTube, tá? Então eu vou ver os comentários no YouTube também, porque aí eu ajudo o Alexandre aqui. Eu vou fazer o seguinte, e eu acho que em entrevista assim eu nunca fiz isso. Lógico, nós vamos ver a agenda, mas a ideia não é demorar. Eu vou dar ali uns 20, 30 minutos de presente individual com essas pessoas para explicar o que é, para entender a dor dela, sem nenhum custo, para ela entender. É uma cortesia, um presente que eu quero deixar para você aqui, que Perfeito. Nos recebeu muito bem. Para ela fazer ali as perguntas, eu sei que deve ter muitas, então eu vou dar esse tempo online, obviamente, né? Para ela entender melhor e poder se desbloquear e se transformar e fazer aí um ano de 2024 muito melhor. Perfeito.
Ó, só depende de você, não é de mim, não é do Alexandre, não é daqui do estúdio, você. Então, de novo, entra no Instagram, entre em contato o Alexandre Campos, entre em contato com ele nas nossas redes sociais. Quando a gente já vai ter subido o episódio, né? Então o pessoal vai ver, né? Então deixe seu comentário no YouTube ou então nas principais plataformas, principalmente eu acho que no Spotify, você já pode botar comentário também. Coloca lá e o que a gente recebeu eu passo pro Alexandre e aí é problema de vocês. Aí vocês um outro método para facilitar também, no link da bio, pessoal, tem meu WhatsApp. Ah, perfeito. Então já clica, vai no WhatsApp, Direto responde no WhatsApp. ali umas 4 perguntinhas. Ah, perfeito. Vai até o final, no final já é direcionado pro atendimento, a dona Diris Gama atende e já marca. Só Ótimo. ir no WhatsApp. Tá bom. Pronto, fica mais fácil. Vai no link da bio, então, clica lá, o WhatsApp, você vai falar direto ali com o sistema, né, primeiramente automatizado ali. Perfeito, tá bom. Mas é só escrever ali que estava no podcast e tal, que a gente vai dar total apoio e fica às vezes mais fácil, até que já fala direto comigo. Tá bom. Tá então bom? começa 2024 2 caminhos. direito, perfeito. Até os próximos episódios, cuidando de você.